sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Agora que nós estamos de quarentena, estamos em isolamento, lembrando, se você puder, fica em casa. Eu tô fazendo alguns vídeos assim mais despojados, né? Tô tentando focar menos em videoaula porque, né, não estamos com muita cabeça pra estudar. Eu entendo, você não tá sozinho, mas vou continuar fazendo as videoaulas, claro. Mas hoje, pra dar uma descontraída, eu vim recomendar séries e filmes pra vocês assistirem durante essa quarentena. Se eu não me engano, todos estão na Netflix, né? Porque eu sei que muita gente assina, inclusive Netflix paga nós. Então eu vou recomendar pra vocês assistirem durante essa quarentena, tenho certeza que vocês vão gostar. Pra começar, gente, 6 séries que eu recomendo pra vocês. A primeira delas é uma minissérie, se eu não me engano tem 8 ou 10 episódios e se chama Os Últimos Czares. É incrível e conta a história do último czar da Rússia, né, o Nicolau, que foi deposto pela Revolução Russa. Então é uma série muito incrível, onde você entende um pouco da Revolução Russa e fala um pouco sobre a Anastácia, todas aquelas tretas aí da família real russa. A única crítica que eu tenho é que, assim, como se passa sobre os czares, você fica meio com dó deles e tudo mais, porque você tá acompanhando a trajetória deles, o assassinato deles, aquela coisa toda. Então, assim, esquece de colocar os pontos negativos deles, né, que eles eram autoritários e aquela coisa toda. Mas é uma série muito legal e eu acho que tem poucas séries e filmes falados sobre a história da Rússia, que eu acho muito interessante. Então, primeira recomendação. Outra série que também só tem 6 episódios e é muito louca. Se você gosta de conspirações e histórias malucas e seitas e tretas religiosas, você tem que assistir. Se chama Wild Wild Country e conta a história de uma seita, de um cara que gente, é muito louco, é muito louco. É um cara que ele tem uma seita religiosa, ele é um líder religioso e ele consegue vários fiéis e aí ele compra um rancho gigantesco pra fazer uma cidade dele. Só que aí o pessoal da cidade vizinha não quer deixar que isso aconteça, eles envenenam a cidade. Gente, é muito, muito louco e é baseado em fatos reais. Então, assim, tem entrevista da mulher que é do braço direito dele, que participou de tudo. É um negócio, gente, que parece obra de ficção. Então é muito interessante, de verdade. Se você gosta dessas coisas assim, mais de conspiração, crimes, esse tipo de coisa, você vai adorar Wild Wild Country. A terceira dica, na verdade, são 2 séries, né? É a série Explicando e agora eles lançaram Explicando a Mente. A série Explicando é uma série da Netflix que tem vários episódios curtinhos que não são conectados um com o outro e o objetivo dessa série é explicar assuntos variados. Então eles explicam, tipo assim, como funciona, por exemplo, física quântica, K-pop, a mente, né? Como funciona hipnose, sonhos, pesadelos, como é a ansiedade, como é a depressão. Eles explicam absolutamente tudo, assuntos muito interessantes. Desigualdade salarial entre mulheres e homens, racismo, drogas, maconha, vários assuntos gerais, eles explicam de forma bem didática. Então, assim, até se você for estudar para vestibular e pra escola, é uma série que eu recomendo muito, porque eles explicam de uma forma simples assuntos que são difíceis e é interessante. A quarta série que eu vou recomendar se chama Prohibition. Na verdade, assim, é uma série bem curta, né? Os episódios têm tamanho de filmes, mas é muito, muito interessante e se trata justamente sobre a Prohibition, né? A lei seca que teve nos Estados Unidos. Mas, assim, pra contar sobre a lei seca dos Estados Unidos, eles começam contando antes. Então, eles começam a explicar como que era a relação das pessoas com bebidas alcoólicas, como que era, por exemplo, quando crianças podiam beber, quando as pessoas não tinham noção dos impactos que tinha na saúde. Então é uma série que, assim, chama Prohibition, fala sobre a lei seca, mas na verdade é uma grande história das bebidas no mundo. Conta a história de grandes empresas de bebida, como Johnny Walkers e tudo mais. Então você aprende historicamente como que surgiram essas grandes empresas que fazem bebidas até hoje e como que as pessoas se relacionaram com o álcool durante a vida. Então é muito, muito, muito interessante. E outra coisa que torna mais interessante é porque a lei seca nos Estados Unidos originou muitas máfias, né, que faziam tráfico de bebidas e tudo mais. Foi esse contexto que inclusive inspirou o cara, o Bob Kane, que foi o criador do Batman. Então o Batman surgiu nesse contexto. Então conta sobre máfia, sobre crime organizado, tráfico, é muito, muito interessante e obviamente baseado em fatos reais, com vídeos da época. Eu gosto bastante. Agora, uma série que eu vou recomendar pra vocês, que é uma série de comédia que eu sou apaixonada, é Brooklyn Nine-Nine, que é uma série que se passa numa delegacia de polícia no Brooklyn, lá em Nova York. Então conta aí como que eles lidam com os crimes, resolvem os crimes, os personagens são muito engraçados, são muito caricatos. É uma série de comédia, é uma série muito engraçada, muito divertida. Tem o Terry Crews, que é o Julius do Todo Mundo Odeia o Chris, então, assim, ele é muito engraçado, gente. Os personagens são maravilhosos. E, por fim, outra série
que eu vou recomendar pra vocês é a série Queer Eye. Gente, eu sou apaixonada por Queer Eye. Os episódios, eles são desconectados um com o outro, então você não precisa assistir na ordem, e é uma série muito linda, muito emocionante e divertida. O que acontece, gente? O que é o Queer Eye? São 5 homens gays que vão transformar a vida de pessoas que estão precisando de novos ares e tudo mais. Então, como eles são gays, eles acabam quebrando preconceitos, eles acabam questionando os padrões da sociedade, é maravilhoso. E aí, esses 5 caras um cara que é especializado em moda, um cara que é especializado em cozinha, um cara que é especializado em decoração, um cara que é especializado em comportamento e um cara que é especializado em barbearia, cabeleireiro, cosmético, estética em geral, sabe? Então, esses 5 caras, eles vão lá dar um olhar queer, né, um olhar mais gay pra vida das pessoas. Então, eles transformam a vida por completo. Comecem pelo primeiro episódio da primeira temporada, você vai chorar tanto. É um senhor que ele tem autoestima muito baixa porque ele tem alguns problemas de pele, a casa dele é toda bagunçada, ele não se sente confiante pra correr atrás das coisas dele, ele acabou se acomodando. E aí, gente, eles reformam a casa dele, fazem um corte de cabelo novo nele, ensinam ele a cuidar da pele dele pra não ficar machucada, dão roupas novas, assim, ele vira uma nova pessoa. E aí todos os episódios são assim, só que em contextos diferentes. Então, teve uma mulher, por exemplo, que ela era evangélica, e aí ela pede pra eles, ao invés de reformarem a casa dela, reformar a igreja, né, que é onde ela fazia os trabalhos dela. Então, eles mostram um novo olhar pra ela, é sensacional, né? É uma série que faz você refletir muito e é uma série muito divertida. Eu aprendo muita coisa e todo final de episódio eles dão dicas, então ensina uma receita, ensina algum truque de beleza, alguma coisa assim. E os caras são maravilhosos, são muito engraçados, são muito caricatos, são pessoas assim sensacionais, sou fã. E agora 6 recomendações de filmes. O primeiro deles é um documentário que eu já recomendei várias vezes pra vocês e é sensacional, que se chama Take Your Pills. É um documentário sobre jovens, principalmente estudantes, que tomam remédios estimulantes pra conseguir se concentrar, pra conseguir ter um desempenho melhor. Pessoas que não têm, por exemplo, TDAH e tomam remédios pra quem tem e tudo mais. Então se trata sobre essa automedicação e é muito interessante. Pra quem gosta de medicina, essas coisas, assistam, porque eles contam a origem de vários remédios, né? Por exemplo, a Ritalina se chama Ritalina porque a esposa do farmacêutico se chamava Rita e ele fez um medicamento pra ela jogar melhor, porque ela era atleta, ela jogava tênis. Então a Ritalina faz você se concentrar mais e ela acabou se tornando uma jogadora melhor. Então esse filme, ele conta várias curiosidades, ele explica várias coisas e faz você refletir muito. Principalmente a gente que é estudante, eu acho que é uma boa dica. Outro filme que talvez você tenha ouvido falar, mas se você nunca viu, você tem que assistir, é o filme A Origem. Primeiramente, ele tem o Leonardo DiCaprio, você sabe, eu sou apaixonada pelo Leonardo DiCaprio, e ele é um daqueles filmes que no final você fica tipo, sabe aquele filme que tem um plot twist, que no final tudo muda, que você fica muito confuso, que você fica uma semana inteira pensando no filme? É esse filme, A Origem. A história é meio difícil de explicar justamente porque o enredo é muito inteligente e muito complexo, mas basicamente é uma gangue que eles precisam encontrar um cara e tudo mais, só que eles têm a capacidade, eles têm uma máquina que consegue entrar nos sonhos das pessoas e montar sonhos. Então você pode montar um sonho na cabeça da pessoa para que a pessoa pense alguma coisa, influenciar os pensamentos dela. Então eles entram no sonho das pessoas e moldam a partir daí, só que chega um momento que eles se perdem, se eles estão no sonho, se eles estão na realidade. Gente, é um filme que dá um nó na sua cabeça e que no final, não vou contar o final obviamente, né, mas no final não explica direito o que aconteceu, então você fica pensando, sabe, no final você fica tipo, tá, eles estão no sonho, eles estão na realidade. Então é um filme que você fica nervoso assistindo e é um filme muito inteligente. Então assim, se você quiser aumentar o seu QI, pode assistir A Origem. Agora, 2 filmes de desenho animado que eu sou apaixonada. O primeiro deles é Cegonhas, que é um filme uma gracinha, gente, muito divertido. Qual que é a história do filme, né? As cegonhas, elas são conhecidas por levarem os nenês pras pessoas, né, que querem ter um filho. Você pede a cegonha, deixa o bebê. Só que aí o que acontece? No filme, as cegonhas pararam de entregar bebês e aí elas acabaram virando um correio, tipo um Sedex mesmo. Então, ao invés de entregar bebês, as cegonhas fazem entregas de encomendas, aquela coisa toda. Só que uma criança que não sabia disso acaba escrevendo uma carta para as cegonhas pedindo um irmãozinho, e as cegonhas recebem a carta e precisam entregar esse bebê. Só que, tipo assim, as cegonhas não entregam mais bebê. Então a cegonha que recebe a carta da criança, ela tem que entregar o bebê escondido. Então é muito engraçado. Tem uma menina que ajuda ela e aí você fica o filme todo pensando, tipo, qual foi a dessa menina? Por que essa menina tá lá no meio das cegonhas? É um filme que é uma gracinha, é muito divertido, tenho certeza que vai te fazer dar risada. E outro filme de desenho sensacional é Hotel Transilvânia. Tem o 1, 2 e o 3. Se eu não me engano, acho que 2 deles estão na Netflix e é sensacional, gente. Pra vocês terem uma ideia, quem dubla o filme em inglês é a Selena Gomez e o Andy Samberg, que é o cara que faz Brooklyn Nine-Nine. Se eu não me engano, até o Adam Sandler
Chandler também dubla o filme. Então assim, é incrível, né, gente? Só de ouvir a voz da Selena Gomez dublando. Mas Hotel Transilvânia é um desenho muito engraçado, muito divertido, tem o Drácula, né, que é o vampiro, e ele, por ter sido perseguido pelos humanos a vida toda, ele decide ficar recluso, então ele constrói um castelo, que é um hotel, né, Hotel Transilvânia, que fica lá na Transilvânia, que é um hotel onde ele recebe monstros. Então, pra não ter contato com humanos, ele recebe só monstros no hotel dele, e ele tem uma filha, que é a Mavis, e tudo mais. E aí um dia chega um brasileiro perdido, um mochileiro confuso, chega lá no hotel no meio dos monstros. E a menina, ela gosta dele. Só que, e era o aniversário dela, e aí pra disfarçar, pra fingir que ele não era um cara confuso, que ele não era humano e tudo mais, o Drácula transforma ele, tipo assim, disfarça ele de monstro pra ele ficar lá no meio dos monstros. E é muito engraçado, e eles se apaixonam. Enfim, gente, é muito divertido, tanto o 1 quanto o 2 e o 3. O 3, pessoalmente, é o meu favorito, que eles vão no cruzeiro. É o mais engraçado de todos, gente, é sensacional. Eu amo desenho animado, né, vocês sabem. Penúltima recomendação que eu vou dar pra vocês é um filme de rock muito interessante que se chama The Dirt, que é a história de uma banda de heavy metal chamada Motley Crue. Gente, não sei falar o nome. Qual que é a treta, gente? Esse filme é um típico filme de sexo, drogas e rock and roll. Eu acho muito legal porque, assim, é uma vida, né, de rockstar que eu nunca vou viver, aquela coisa toda. Mas, pessoal, os membros dessa banda, se eu não me engano, estão todos vivos até hoje. E eles ajudaram a fazer o filme, então o filme é muito fiel. Conta desde o início da banda, como que eles bombaram, as tretas que eles tinham entre eles, vício em drogas, traição, aquelas coisas todas. Então, assim, por mais que seja um filme com atores, tem hora que eles olham pra câmera e falam como que eles estavam se sentindo naquele momento. E é daqueles filmes que você fica tipo, gente, como eles vivem daquele jeito, sabe? Que tem muita loucura, muita loucura. Eles vivem uma vida de noitadas, um pegando a namorada do outro, um brigando com o outro. Então, muita treta acontece nesse filme. É um filme muito legal. Eu, pessoalmente, gostei bastante. Então, recomendo pra vocês, por mais que eu não conhecesse a banda antes, né, que eu pelo menos não conheço muito de heavy metal, é muito interessante. Então recomendo, mesmo que você não conheça a banda, mesmo que você não goste de rock, o filme é sensacional. E por fim, a última recomendação é na verdade uma palestra, mas que tá lá na Netflix, que se chama A Call to Courage, de uma mulher chamada Brené Brown. É meio que um chamado pra você ter coragem, assim. É uma palestra motivacional, onde ela fala sobre vulnerabilidade, sobre ter coragem pra correr atrás do que você quer. É realmente, assim, muito inspirador, sabe? E ainda mais agora que a gente tá enclausurado, isolado e vivendo um momento muito difícil, né, na nossa história, um momento muito incerto, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas doentes. Eu acho que é muito legal a gente ter um momento inspirador. Então eu deixo a recomendação também desse documentário, né, dessa palestra que tá lá na Netflix, porque é muito inspirador, é muito bonito, faz você refletir, faz você ter mais força pra correr atrás dos seus sonhos. Então, assim, a gente que pré-vestibulando, né, recomendo bastante, algo que vai deixar seu coração quentinho. E, pessoal, essas foram as minhas recomendações, mas caso vocês queiram, aqui no canal tem um vídeo contando os meus 10 filmes favoritos. Então, se vocês quiserem mais recomendação, tem lá os meus filmes favoritos de todos os tempos. Então eu vou deixar o link pra esse vídeo na descrição. E muito obrigada pra você que assistiu o vídeo até aqui. Lembrando que meus cursos de história e redação estão à venda no meu site. Meu livro também, vou deixar os links aqui na descrição. E muito obrigada pela sua atenção. Se você gostou, dê um like, porque isso ajuda muito o meu canal. Compartilhe o vídeo, aquela coisa toda. Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.